Belo, eu acho que eu sou o cara mais relaxado do Brasil. Nada acontece, cara. Bateria acontece. E assim, Bateria. é bom dar uma ideia para quem está aqui com a gente fazendo live. Quando o seu celular também começa a diminuir a bateria, ele trava a internet também. Então, já acopla o carregador e tá tudo certo. Mas voltando à música aí, Da irmã da Vanilda. Valnida, ela continua aqui com a gente. Então, o que é que acontece, cara? Ela começa a cantar aquela música. Depois da metamorfose, a lagarta do casulo vira borboleta. Mano, você não tem noção. Eu deitei na sala de casa. Eu lembro que era uma casa estreitinha que eu tinha, bem pequenininha, lá perto de papai. Não sei se você foi lá. Fui. E eu me deitei no chão, cara. Eu chorei, chorei, chorei. É Deus na vida dele, é Deus. E sinceramente, todas as vezes que eu quero ver Deus relembrar as promessas que ele me fez e que já se cumpriram e outras que vão se cumprir, essa é a música que eu coloco ainda para escutar. Eu acho que esse CD da Vanilda, os CDs dela são maravilhosos, maravilhosos, mas esse CD marcou a minha vida, cara. E eu acho que foi daí que eu comecei a entender o carinho de alguns irmãos por nós. Você sabe que eu era muito xiita, né, quanto a essa questão de Sim. fãs, de gente que gosta do nosso trabalho, que se Aham. aproxima da gente. Eu acho que foi aí que Deus me quebrou, porque eu entendi que... Eu entendi. Ah, minha mulher! Oh, meu Deus! Belinha! Cadê você, Belinha? I love you, baby. Ih, E assim, eu acho que foi aí que eu entendi que uma música pode significar muito muito, na vida de muito, alguém, né? Então, depois que muito. vocês saírem daqui, gente, da live, vai lá no YouTube e coloca É Deus na vida dele, né? Pode colocar É Deus na vida dele, Vanilla Bordieri. Eu acho que essa música é demais. Aí, É, tem muito. Retribuição, ela casou com um cara que, pelo amor de Deus, me ouve quase que 24 horas. É uma recíproca muito verdadeira. Que Obrigado, querido. legal, que legal. É bom essas lembranças, porque ela primeiro que mostra do lugar que viemos, Sim. né? A lembrança de ontem, ela tem essa função, mostrar da onde você veio e te fazer olhar para onde você está. Então, a Robert lembrança, Foley é o nome do marido da Vanilda, né? Gente boa demais. A lembrança, boníssima. A lembrança ela tem algumas funções, né? Ela te faz não deixar de olhar de onde você veio, né? Fazer você olhar onde você está e acreditar que o que você está vivendo hoje, amanhã já é ontem, é verdade, né? Então a verdade. lembrança, por isso que por diversas vezes a Bíblia faz menção de lembrança, né? Um dos textos clássicos é: quero trazer à memória aquilo que pode me dar, né? Esperança. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças, Isso. né? Então a lembrança é boa. É A verdade. lembrança. Ah, é? Tua esposa está assistindo? Belo, eu tô com um monte de pastores, Belo. Eu vim para a cidade de Parnamirim, a gente está reformando aqui. Parnamirim fica quanto tempo de. Hã? Parnamirim fica quanto tempo de João Pessoa? João Pessoa ficou umas 2 horas, viu? 180 quilômetros, 2 horinhas. Ah, legal. E parabéns, parabéns não só para você, mas para toda essa equipe que está com você aí trabalhando. No meio dessa quarentena, vocês reformando, inaugurando igreja, vendo E mais, terreno, né? vendo prédio, isso é E mais, maravilhoso. viu, Belo? E mais, a maioria das reformas que a gente está começando, grande parte é por conta do dono do prédio. É muito legal isso. Que legal.
Eles estão querendo mesmo ver uma igreja aqui em Parnamirim, uma igreja que pregue Cristo, uma igreja que é maravilhosa. Bom, Muito legal, muito hoje bom. temos um assunto para falar, né? É, Temos o um assunto. Samuel inventa um negócio aí, mas tudo bem. Vamos ver. Eu espero que você esteja com caneta, papel. Mandar um abraço aqui também para todo o pessoal do Quero Almas, a Elisângela Sim, Barcelos e tantos outros aí que têm falado aqui que tá sendo dias de aula para eles, dias de anotações, e eu estou muito feliz por estar contribuindo de alguma forma, trazendo os nossos seguidores, misturando com os seus. É muito bom isso. Pastor Marcos Pereira, um beijo, Pastor Marcos. Deus beijo, pastor. abençoe. Deus abençoe. Eu só vou Vamos lá? repetindo, porque eu não enxergo daqui, não. Não, fica tranquilo. Eu vou vendo aqui. Ah, gente, Samuel, ele me botou numa. Eu vou falar saia justa, é o dito popular, mas ele me colocou numa sinuca de bico. Quer dizer, sinuca também não pode falar. Não pode falar saia, não pode falar sinuca. Bom, Ele me aí botou em pode. Pierote. Me botou em Pierote, num beco sem saída. Melhor me Amém, utilizar, amém, amém. utilizar-me da, Teólogo, o irmão da teóloga. me utilizar, me utilizar da Bíblia, né? Eu ontem fui colocado em Pierote, né? Num beco sem saída. É interessante deixar frisado, não só para quem está nos acompanhando hoje, agora, mas para quem vai ver esse vídeo depois, para aqueles que, de certa forma, se utiliza do método em gravar a tela para depois postar. Deixar muito claro que o que vai ser dito aqui não é de cunho pessoal, mas é uma reflexão que eu tenho já há muitos anos, eu não sei datar precisamente, mas tem muito tempo. E aí o Samuel ontem, quer dizer, na madrugada lembrou, e eu falei, eu vou trazer à minha memória esse texto que é falar de duas gerações, né? Eu vou me utilizar de Lucas 8, né? A partir do versículo a partir do versículo 40, né? Lucas 8, a partir do versículo 40. Eu vou me utilizar das minhas canetinhas. Eu gosto dessas canetinhas. Lucas 8, a partir do versículo 40. Né? Vamos ler e vamos ver o que a gente alcança do coração de Deus nessa madrugada, meia-noite 17. E aconteceu que, quando Jesus voltou, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando. Eu vou ler o 39. Torna para a tua casa, conta quão grande coisa fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas o Senhor havia feito. Aqui a história do Gadareno, né? E aí a gente entra no versículo 41 dizendo: aconteceu que, voltando Jesus, a multidão o recebeu, voltando, porque ele faz o trajeto do mar de novo, em retorno. Para ele chegar a Gadara, ele teve que passar pelo lago, agora ele retorna, e é aquela história: para ir tem tempestade, para voltar não teve. Isso é uma ideia para outro dia. Ele retorna, a multidão o recebe porque já estava esperando, né? E ali chegou um homem por nome de Jairo, que era príncipe da sinagoga. Isso arremete à ideia de que ele era um cara com uma posição de um calão de respeito, né? Belo, eu vi muita gente falar sobre Jairo, mas essa questão de ser príncipe da sinagoga, eu vi pouca gente destrinchar isso. Eu queria muito que você
explicasse isso para a gente, essa função de príncipe da sinagoga. Não sei se você tem aí isso em mente, e se não tiver também não tem problema, porque a gente pode fazer isso amanhã na live. Na verdade, a ideia de príncipe aqui ela é muito objetiva. É, é o archon no grego, né? Archon. É o mesmo que governador, comandante, chefe, líder. Então, você pode olhar para a pessoa de Jairo e ver um comandante, um chefe, um líder e um governador. Então, a ideia de príncipe aqui é pela posição que ele ocupa, é o archon, né? É um governante, é um líder, é um comandante. Na verdade, é aquele que detém autoridade para. Então, ele é príncipe não no ponto de vista de um que há um rei, não. Ele é príncipe porque ele é archon, né? Ele é um governante, o que governa. Ele é um comandante que comanda. Ele é um chefe que chefia, né? Uma jurisdição, uma repartição, um ambiente, um bairro, uma cidade, um local. E ele é líder, é o que lidera. Então você pode olhar para. Por isso que existe outros evangelhos que não chamam ele de príncipe, né? Chamam ele de chefe da sinagoga. Chefe, justamente. Então, príncipe é o mesmo que governador, príncipe é o mesmo que comandante, príncipe é o mesmo que chefe, príncipe é o mesmo que é líder. Líder porque lidera, chefe porque chefia, comandante porque comanda, governador porque governa e príncipe, né? Príncipe é mais coloquial, a outros evangelhos trata-se de chefe, né? É o que detém autoridade para né? No lugar e para ser distribuído, o que orienta, o que determina, o que manda ir, manda Tem voltar. uma, tem uma explicação um livro auxiliar, né, da Bíblia. Ela diz o seguinte: o chefe da sinagoga era de responsável do chefe da sinagoga, era a responsabilidade dele era a direção da adoração que os judeus ali faziam, a escolha de outros fariseus que deveriam dirigir a oração, ler as escrituras na hora da reunião para a oração e pregar e esclarecer as escrituras e o segmento da lei segundo a Laca, eu acho que é isso. Como É deve interessante. caminhar todo o judeu. Vamos lá. É interessante deixar claro que Jairo, a expressão Jairo é uma expressão hebraica que é Lairus, né? Lairus é uma expressão hebraica que é aquele a quem Deus ilumina, né? Deus iluminou para comandar, governar, liderar, chefiar. Então, é basicamente isso. Não se tem. Desculpa se há alguém que tenha, mas eu não tenho muita profundidade na expressão príncipe. Então, eu só trouxe o que de fato significa, né? Era príncipe da sinagoga e é bom deixar claro que é interessante dizer que essa sinagoga provavelmente ficava à margem ocidental do Mar da Galileia, que era a que ele chefiava ou governava em si. Mas, enfim, que era príncipe da sinagoga e prostrando-se aos pés de Jesus, isso é maravilhoso, né? Essa ideia de se prostrar. Prostrar é você ir ao mais baixo limite, é você ir no ponto mais baixo, é você ir muito baixo, né? Uma das ideias de se prostrar é você descer, né? Você ir no ponto mais baixo do ambiente, do lugar, do território.
e tornar aquele a quem você vai se prostrar acima de você. Então, essa ideia de se prostrar é quando alguém se prostra na frente de outrem e a posição dele em se prostrar faz com que o outro, em permanecer em pé, fique acima dele. Então, essa é a ideia dele no texto. Ele vai se tornar, nessa atitude, menor do que aquele que vai ficar em pé. Então, ele deixa muito claro, sobre mim existe você, né? E rogava-lhe que entrasse em sua casa, né? Pedindo para ele ir na casa dele. Porque tinha uma mulher, uma filha única, então não existe outra única, de quase 12 anos, que estava à morte. Né? Ele está desesperado, angustiado, e ele é movido a buscar um amparo para sua casa. Ele tem uma filha que está doente, a filha dele tem 12 anos, ela está muito doente. Então ele vai buscar um resultado acerca daquele que ele ouve falar muito. Então, ele vai não se preocupar com a posição que ele tem diante daqueles que o olham, isso é bom frisar, porque quando se trata de você buscar pela sua casa, você não pode julgar que a razão pela qual você busca pela sua casa fará com que você perca a posição diante do povo. Então, o que vale mais? O que o povo conhece quem você é fora de casa ou a sua família que conhece você dentro de casa? Então, ele é muito expressivo, ele não está preocupado o que vão achar, já que todo esse cenário acontece fora da casa dele. Ele vai se prostrar, não há nele nenhum tipo de preocupação, o que é que alguém passando pela esquina ali vai achar de um príncipe como eu, de um governante, de um chefe, de um líder como eu. E aí é bom a gente abrir um parêntese e fechá-lo, deixar muito claro que a sua família, e a sua não é só Samuel e a minha, a sua de quem está conosco aqui, a sua família vale muito mais do que o seu título. Até porque a sua família não conhece você a partir do título. Quem te conhece a partir do título é quem te acompanha do lado de fora. A sua família conhece você não pelo título, pelo indivíduo que você é. Então a sua família tem que valer muito mais do que o seu título. Então ele não tem preocupação nenhuma. Isso não acontece dentro de um galpão onde ninguém tem acesso, isso é público, e ele, por ser uma pessoa pública, não está preocupado com absolutamente nada do que é que vão pensar dele, da foto que vão tirar dele, do texto que vão escrever sobre isso. Não, ele tem um assunto a correr atrás. Ele tem um problema, de certa forma, buscar a solução, que é uma filha. A filha dele está doente, então ele vai atrás dessa solução. E o texto é muito bom quando você lê, terminando o versículo 42, que diz, e indo ele. É interessante, Samuel, a gente deixar no coração de muitos aqui, que assim, Jesus pode fazer tudo, ok? Porém, tem coisas que ele vai fazer mediante a minha atitude. Então, assim, ele está passando, Jairo soube que ele está por ali, então Jairo sai de casa e vai atrás. Então Jesus só vai porque Jairo foi. Então existem coisas que tem tanta gente esperando que Jesus faça, e Jesus está dizendo, eu estou esperando você ter uma atitude para que eu faça. Então tem coisas que Jesus faz, isso é indiscutível, inegociável, porém tem situações que ele está esperando Rafael ter uma atitude para que gere uma ação para o Rafael a partir dele. Então você vai ver que o texto diz, e indo ele. Por que ele foi? Porque Jairo foi. Se Jairo não fosse, ele não iria. Então tem a atitude nossa que move Jesus a favor daquilo que a gente precisa. Então, não é que alguém pode julgar que não é simples, e eu posso até, nas minhas crises, dizer que não é simples, mas é simples. Tem casas que Jesus entra, mas tem casas que ele precisa ser convidado. E assim, e é tempo
de uma passagem. A gente precisa entender que se ele passa e eu não vou, eu acho que eu perco tempo. Então eu preciso aproveitar esse tempo que ele está passando para que eu me achegue. Então Jesus só vai ter uma atitude em razão de um problema da casa de Jairo pelo fato de Jairo ter ido atrás. Então é quando a gente provoca algumas coisas em Jesus. Então você vai ver aqui que ele decide ir e apertando a multidão começa a apertar a multidão, sempre foi um ponto, digamos que um ponto problemático para Jesus. Multidão apertando, aperta. Ok. E ali no meio daquela multidão, uma mulher aparece. Ela tinha um fluxo de sangue, né? Um sangramento sem domínio, um sangramento sem uma ordem, um sangramento sem vinda e término para que o corpo se restabelecesse, para que voltasse a sangrar, quem sabe, né? No outro período, não. Há um fluxo desordenado. Essa mulher está sofrendo há 12 anos. Ela não sangra 12 anos. Ela tem 12 anos de sangramento, porque ninguém sangra 12 anos. Se você sangrar aí 40 minutos, você morre. Então ela sangra para. Esse sangra para e mal parou, sangrou de novo. 12 anos ela assim sangrando, né? E ela já tinha gastado com os médicos todo o seu bem. Você imagina o que seja isso? Uma mulher que tem um sangramento fora do controle da normalidade, o fluxo da normalidade. Você imagina que ela pega todo o seu bem e gasta para recuperar isso, para voltar a ter uma vida normal, né? E por nenhum pudera ser curado. Não havia médico naquela época que restabelecesse essa mulher. Então o que essa mulher vai fazer? Ela vai para o meio da multidão, vem por trás de Jesus e tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Então qual é o cenário aqui? A gente tem duas gerações. Eu vou falar da geração dessa mulher. Eu não sei quantos anos essa mulher tem. Eu só tenho o tempo do sofrimento dela. Ela tem 12 anos que ela sangra. Agora, arremete-se a filha de Jairo. Jairo tem 12 anos de idade. A filha de Jairo tem 12 anos. Essa mulher sangra 12 anos. Então a gente tem duas gerações. Uma geração que sangra 12 anos e uma geração que nasceu no dia que essa geração mais antiga começou a sangrar. Então, quando essa menina nasceu, essa mulher já estava sangrando. Então a gente tem duas gerações. Uma geração nova doente e uma geração antiga que sangra. Então a gente tem duas gerações no texto. A gente tem uma geração nova, doente. Não tem causa, não há um diagnóstico preciso para que haja um tratamento. Não há precisão em doença, só sabe que ela está doente. Essa criança tem 12 anos, essa geração tem 12 anos. Essa mulher, ela sangra 12 anos. Então, junta o tempo, você vai perceber que quando essa menina nasceu, essa mulher começou a sangrar. Então, a gente tem duas gerações. A gente tem a geração que sangra há 12 anos e uma geração doente. A pergunta que eu me fiz quando eu percebi isso no texto foi a seguinte: a quem Jesus vai atender primeiro? A quem Jesus vai atender primeiro? Essa é a pergunta. Eu estou me baseando no texto. A quem Jesus vai atender primeiro? Você vai ver que a geração que está doente é uma geração nova que não tem força para fazer o que o pai dela vai fazer. Vai buscar uma solução. Então o que Jesus vai fazer? Jesus vai começar a se dirigir para essa casa. Que casa? A casa da geração que está doente. Então Jesus está indo para a casa de Jairo.
Só que no caminho, a mulher do fluxo toca nele. Para a geração nova que está doente, Jesus está indo para recuperá-lo. Mas para a geração nova, Jesus só está passando para que eles entendam que precisam voltar a tocar. Vou Repete. repetir. A geração nova que está doente, Jesus está indo para casa para recuperá-los. É no percurso que a geração que sangra vai tocá-lo. Mas Jesus está indo para restabelecer a geração nova. Mas é no percurso que essa geração que sangra vai tocá-lo. Tô pegando. Então Jesus está indo para resolver o problema de uma geração nova. A geração nova está doente. E a gente não quer dar nome a algumas doenças, mas está doente, né? Está mal, está complicada. Enfim, Jesus está indo para essa casa onde existe uma geração nova doente. Por quê? Se perde essa geração doente, como vai ser a próxima? Porque não existe nova geração. Eu não sou de uma nova geração, Samuel. Você não é de uma nova geração. Se eu digo que nós somos de uma nova geração, eu estou desmerecendo a antiga. Jesus não trabalha com nova, Jesus trabalha com a próxima. Nós somos a próxima, nós não somos a nova geração. Porque se a gente diz que nós somos a nova, a gente desqualifica a antiga. Tipo, a partir dessa nova, há um movimento novo. Não existe isso. Uau. E aí eu tenho que abrir um parênteses para deixar claro aqui. Eu gosto de me utilizar esse texto, até para honrar. Isaac tem todas as prerrogativas sanguíneas suficiente do seu pai para cavar o seu poço. Mas quando Abraão morre, ao invés de Isaac cavar o seu poço, ele vai desentulhar. Por que ele desentulha? Mas ele não é filho de Abraão, ele pode ser o filho de quem ele for. Não dá o direito de ter o que ele julga ser merecedor, já que veio alguém antes dele e fez. Então qual é o problema do Rafael? É que Rafael quer ter o seu poço. E Deus está dizendo, Abraão já fez, é só desentulhar. Você hoje, para chegar onde você chegou, você saiu da Paraíba, você saiu de João Pessoa e andou 180 quilômetros. Se não houvesse alguém que abrisse um caminho, você chegaria? Se não houvesse alguém que asfaltasse a estrada, você chegaria? Então, pera lá. Então, que tipo de relação a gente está tendo com quem passou? Se uns abriram um caminho, outros asfaltaram, e agora Samuel e Rafael estão caminhando rápido. Por quê? Porque teve alguém que abriu o caminho, teve alguém que asfaltou o caminho, e agora tem alguém correndo. Então, como é que uma geração consegue correr em cima de um caminho que ela não abriu? Ela só tem velocidade porque alguém abriu. Como é que alguém consegue olhar? É alguém que não consegue olhar para baixo, porque a estrada que ele está pisando é justamente... Não foi ele que fez, foi alguém que abriu. Abre o leque, abre o leque, abre o leque. Entendeu? Então, o Joãozinho está andando de avião hoje, peraí. Mas o Napoleão andou para chegar na Bahia 3 dias de ônibus. Gesiel andou não sei quantos dias de ônibus. Takayama, Gesiel, Takayama, Gilmar, Napoleão. Peraí. E tantos outros, e outros, e outros. Eu falo de pregadores, mas tem tantos outros que... Pera lá, a gente precisa organizar isso na nossa cabeça. Belo, um dia desses as pessoas estavam falando comigo dessa velocidade do sucesso, né? E sinceramente, fazer sucesso hoje está muito, mas muito mais fácil do que antigamente. Você percebe que no meio evangélico hoje existe muito fruto de internet, né? Sim. Gente que explode uma música e tal. E, sinceramente, o sucesso é tão louca que ele acha que o que está acontecendo com ele ali nunca aconteceu com ninguém. Eu sou o fenômeno. Agora, se a gente der uma olhada para a geração que veio antes de nós,
foi uma geração sem Instagram, sem YouTube, sem streams, sem CD, sem internet. Tudo que eles faziam era gravar um disco desse tamanho e Aham. sair de igreja em igreja. As rádios mal tocavam as músicas porque nós não tínhamos espaço nas rádios. Isso é maravilhoso. Você falou dos pregadores, deixa eu falar dessa parte dos cantores. Sim, sim. E acha que porque está todo mundo cantando sua música hoje, parece que você é um fenômeno ao ponto de que isso nunca aconteceu com ninguém. Se você der uma olhada na história, você vai ver que o seu sucesso você está fazendo sucesso de uma forma muito fácil hoje para a vista dos que abriram o caminho para a gente. Obrigado pelo aparte. Então as pessoas precisam colocar isso organizar a cabeça, porque não tem cabimento, não existe isso. O indivíduo hoje só vai porque houve e aí é lindo quando o João fala assim, ele vai, o que vai vir aí é o protagonista da história, eu sou apenas um figurante. É. Então, assim, o que eu faço não me dá o direito de ser quem eu não sou, Uau. em razão do que eu estou fazendo. Vai vir um aí, que não sou digno de desatar as alpacas. Quem é esse? Ele é aquele que aplana o caminho. Ele é aquele que endireita a vereda. Então, assim, se eu for caminhar por esse caminho, eu só vou caminhar porque houve alguém que endireitou ele para mim. Se não tivesse. Até Jesus precisou disso, né, Belo? Hã? Até Jesus precisou disso, né? Sim, sim, sim. Então, as estradas que a vida me propõe a segui-las, alguém abriu esse caminho. Como é que eu consigo andar por um caminho e não honrar quem abriu ele? Uau. Então, a geração está doente. Então, Jesus precisa recuperar essa geração. A geração, ela precisa ser recuperada o mais rápido possível, Samuel. Samuel, em off aqui para nós dois, ninguém vai ouvir o que a gente vai falar, não. Como é que vai ser como é que vai ser o Júnior e a Rebeca daqui a 10 anos? Você responder não. Responder não. Amanhã o Júnior está casado, a Rebeca vai casar. Como é que vai ser seus netos? Como é que vão, o que eles vão receber? O que eles vão ter? Ok, o avô e o pai tá ralando para dar o melhor para a família. Ok, beleza, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um legado. Estou falando de uma história que precisa ser acrescentada a partir da vida do meu filho e do meu filho a partir da vida do meu neto. A geração está doente. E não tem como fugir disso. É um brigando com o outro, é um se achando melhor do que o outro, é um querendo, sabe, alcançar alguma coisa em razão daquilo que prejudicou alguém. A geração está doente. Belo, eu vou falar esse assunto porque até porque hoje, antes não, mas hoje eu tenho legalidade de Muito bom. falar sobre hoje eu tenho legalidade de falar sobre esse assunto. Você que viaja muito, você deve ter ouvido alguns pastores nos receber em seus respectivos campos e dizer a seguinte frase: quando eu cheguei aqui. Cara, é incrível isso. A maioria deles sempre dizem: quando eu cheguei aqui, não tinha nada. A renda era lá embaixo. Não tinha jovem, não tinha irmã, não tinha nada. Parece até que ele pegou só o prédio. Parece que nem ele estava. Porque assim, o pastor que saiu para ele assumir, parece que não fez absolutamente nada. Eu conheci poucos pastores que valorizou o pastor que ele sucedeu. Eu acho que isso nós, como pastores de igreja, é um mal absurdo
não valorizar aqueles que vieram. Não é? Eu estou num estado onde a pessoa que eu estou substituindo causou um mal para a igreja. Isso é fato. Causou um mal para a igreja. Mas na hora que a gente vai falar deles, eu sempre digo, respeita o legado dele. Pronto. Ele fez alguma coisa. Ele trabalhou muito aqui, ele ralou muito. E agora a gente não pode desfazer do tempo de serviço dele em detrimento de um momento a gente esquecer a história da pessoa. Isso é fato. Isso é maravilhoso. Esse assunto é fenomenológico. E eu, como pastor de igreja, tenho legalidade de dizer a você, pastor, que está nessa live, comece a valorizar o pastor que você sucedeu, porque você não inventou a roda. Uhum. Tinha gente ralando antes de você. Bota lá. Tá levando chamada da profetisa. Não, pode passar. É que ela tá com vergonha de passar aqui por trás. Pode passar que eu vou botar a mão na Passa, tela. Jesus. Vai. Passa, Jesus. Ela quer que eu bote a mão na tela. Vai, Vai. vai. 1, 2, 3 e já, vai. Passa, Jesus. Pode Essa minha esposa é uma graça, cara. Eu falei pra ela que ela tá fazendo o curso, ela tá terminando direito, ela falou, você tá fazendo o curso errado, você tem que fazer stand-up. Tem hora que eu passo o dia inteiro rindo com ela, muito engraçada. Mas é fundamental, ô Samuel. Você vê que a Bíblia sempre fez questão, e por diversas, tem um texto clássico que diga: não remova os marcos antigos. Então você pergunta a essa próxima geração: quem é Fulano? Não sei. Ou é um não sei porque de fato não procurou saber quem veio antes, ou é um não sei porque não quer honrar. Não tem como dizer não sei. Eu não tenho como olhar para o meu estado aqui no Rio e não lembrar de muita gente que veio antes. Não tem como. Uau. Entendeu? Eu não posso me esquecer de Edson Machado, eu não posso me esquecer de Jonatas Rodrigues, eu não posso me esquecer de Marcelo Bruno, eu não posso me esquecer de Gilson Arsênio, que hoje é pastor presidente, que foi aquela igreja que você veio cantar no meu aniversário em 2000 e alguma coisa. Tem muito tempo isso. O Gilson Arsênio foi o primeiro, se eu não me engano, foi o primeiro itinerante de Madureira, que Madureira Uau. teve. Foi consagrado com 20 anos de idade por Carlos Malafaia, pastor saudoso Carlos Malafaia. Ele estava em viagem, o pastor entrou em contato com o pastor do estado e falou: libera o menino aí e manda ele vir embora pro Rio, porque tem um negócio que ele precisa resolver. Ele veio desesperado. Quando ele chegou em Madureira, era a consagração dele, solteiro, com 20 anos de idade. Como é que eu vou esquecer disso? Uau. Como é que eu vou esquecer de Marcos Porto? Como é que eu vou esquecer Maurício Sena? Entendeu? São muitos antigos aqui do meu estado. Rogério Barros. Como é que eu vou esquecer disso? Entendeu? De gente que desbravou. Avião era luxo. Era ônibus mesmo, 3 dias, 4 dias de ônibus. Em setembro agora faço 21 anos de ministério. Natália tem 26. Hã? 25. Entendeu? Então, como é que a gente vai se esquecer disso? De quem veio antes, quem veio e veio pavimentando a estrada para a gente chegar hoje e correr. Olha que lindo! Correr! Eu estou correndo para cima e para baixo, olha que maravilha! Eu não consigo olhar para o asfalto e dizer, cara, antes do asfalto, antes do asfalto, essa estrada, quem fez, quem abriu o caminho. Então é relevante, a pessoa precisa. Então, se não consegue lembrar, tá doente. Então o que Jesus vai fazer? Jesus vai para essa casa para recuperar. Porque a outra já está sangrando 12 anos, então espera mais um pouco. Não esperou até agora? Não procurou cura.
Foi usando paliativo, 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 paliativo. Empurra, empurra, empurra com a barriga. Nunca se preocupou em buscar cura. Por que agora? Ele está indo para resolver o problema de uma geração atual. Geração que tem 12 anos. Se perder essa geração de 12 anos, Samuel, o que vai ser? Se a antiga já está sangrando, se perde a nova, acabou tudo. Uau! O que Jesus vai fazer? Jesus está indo para lá. Quando Jesus passa, parece que a que sangra despertou de tal maneira, rompe com o aperto da multidão e toca em Jesus. É só tocar. E a geração que sangra sabe como tocar. Porque a geração que sangra me ensinou a tocar. Me discipulou a tocar. Me instruiu a tocar. Me deu orientações sobre como tocar. Eu fui para a EBD e me ensinou na revista como tocar. No culto de ensino me ensinou como tocar. Ok? Então, assim, ela sabe. Mas o que está faltando? E aí é inusitado, porque Jesus vai parar para dar atenção a que sangra. Foi tempo suficiente para a nova morrer. Uau! E agora? Como é que resolve isso agora? Como se ajusta agora? Como é que resolve isso? Ela vai ser curada, tudo vai ser estabelecido nela, ela está maravilhosamente bem. Vai, minha filha, não peques mais, a tua fé te salvou, ser curada desse mal, está tudo resolvido com ela. Porém, agora chega alguém em Jare dizendo, ó, deixa o mestre por aqui mesmo, já que ele quis parar, precisa ir na sua casa não, sua filha acabou de morrer. E aí? Porque Jesus deu uma paradinha. E aí é interessante, porque olha o que vai acontecer. É maravilhoso. A Bíblia é linda. E ele disse, tem de bom ânimo, filha, tua fé te salvou, vai-te em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes também da sinagoga dizendo, a tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo, não temais, crê somente, será salva. Entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe. Só ele e mais 5 dentro de casa. E aí você vai ver que todos estão chorando, pranteavam. Ele diz, não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Olha o contexto que Jesus está lendo. Mas ele, pondo-lhes todos para fora, pegando-lhe na mão, chamou dizendo, levanta, menina. Quando a menina levantou, o texto diz, e o seu espírito, quando ele toca na mão da menina, ele diz, levanta-te, o texto diz, e o espírito voltou. Ela se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. Alimente ela. Porque se não alimentar, a gente corre o risco dela ficar doente de novo. Se não alimentar, a gente corre o risco de perdê-la de novo. Então põe ela sentada e dê de comer. Alimenta ela. Então esse é o retrato de 2 gerações. A geração que sangra há 12 anos e a geração de 12 anos de idade.
Então, esse é o retrato que a gente está vivendo hoje. Eu não tenho a receita. Isso aqui não é bolo, Samuel. Isso aqui não é como fazer bolo. Isso aqui não é como fazer um suco de cupuaçu. Isso aqui é como recuperar a gente. É como trazer de volta. Isso aqui não é uma receita que a gente diz assim, vamos misturar isso tudo numa bandeja e está tudo resolvido. Não é assim que funciona. Não é assim que vai ser. Como é que vai resolver isso? Isso aqui é o retrato. E esse cenário é o cenário da igreja hoje. Me perdoem, por favor, mas é o meu ponto de vista. Com muito temor no meu coração, eu digo isso. Esse é o cenário da igreja. Existe uma geração de 12 anos de idade, Samuel. 12 anos. Nasceu, tem 12 anos e já está doente. Está quase morrendo. E tem uma geração antiga que já vem sangrando há 12 anos. Então, no nascimento de uma, a antes já sangrava. No nascimento de uma, a antes dela já estava sangrando. Uau. E um único, Samuel, um único que consegue resolver isso é Jesus. Não tem outra receita. Se é que a gente pode se utilizar dessa palavra, é Jesus. Não há outro. Eu gosto desse texto aqui. Eu amo esse texto aqui. Quer ver? Multiplicação de pães e peixes. Ó. Pães e peixes. Eu acho que é Marcos 6, 41. Ó. Aproveitar enquanto você procura aí para a gente mandar um abraço para Isa, que entrou na nossa live. Opa! Eu tenho que me aproximar que eu sou cego, peraí. Inclusive está comentando aí, dizendo alimenta o milagre. Alimenta o milagre. Pastora Isa Reis. Beijo em gel de beijo nas crianças. As crianças enormes. Tá maior do que vocês. Vai espantar. Quer ver bronca é a Isadora, né? Que tá falando mais do que ela. Fazendo gesto e tudo. Você precisa ver. Luta. Olha que coisa. A Bíblia, ela versículo 35 de Marcos 6. Como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos, se aproximando-se dele, lhe disse, o lugar é deserto. E o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão a lugares, aldeias, circunvizinhas e compre pão para si, porque não tem o que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse, dar vocês a eles de comer. Isso aqui, para mim, Samuel, é um dos maiores confrontos que eu vejo nos evangelhos. Porque quando os discípulos dizem para Jesus assim, ó, tem uma multidão que está com a gente há muito tempo, despede eles precisam comer, eles vão aí na vizinhança, vão arrumar coisa para comer. Jesus olha para ele e diz assim, não, dê vocês de comer. E aí, na ironia do texto, é você perceber que os discípulos não têm nada para dar para o povo para comer. Aí eu pergunto, como pode ser discípulo e não ter condições de alimentar ninguém? Então, assim, o que adianta o título de discípulo e estar vazio de alimento? O que adianta ter a posição de discípulo, gozar da presença de quem está perto e não ter alimento? Dê vocês de comer. Eles, olha a resposta aqui. Eles vão, e disse ele, der a eles de comer. E eles disseram, iremos nós, compraremos pães, 200 dinheiro de pão
para alimentar toda essa gente, para dar de comer. Eles não têm o que dá para comer. Eles não têm alimento para o povo. Então, são títulos vazios, posições ocas. Goza de uma posição, mas não tem o alimento. É isso que Jesus está deixando claro. Vocês são quem são, por estarem perto de quem estão. Vocês estão perto de mim, eu estou com vocês, vocês são meus discípulos, então vamos alimentar o povo. Eles não têm alimento. Aí um deles vai achar um menino ali no meio. Isso lindo. Ele vai achar um menino. Aí André vai trazer o menino, vai dizer que eis aqui o menino. Esse menino tem. É um menino. É menino, Samuel, mas tem. Eles são discípulos, mas não tem. Mas tem um menino que tem. Mas eles são discípulos que não têm. Agora, olha a loucura do texto. É ver aqueles que não têm, mas encontra quem tem. Eles ainda têm um olhar muito clínico. Eles podem estar vazios, mas o menino depende que os discípulos enxerguem eles. Parece o trocadilho de duas gerações de novo, né? Eu vou chegar. São duas gerações de novo. É uma geração de discípulos que não tem, mas sabe como fazer. E uma geração de menino que tem, mas não sabe como fazer. Enquanto os discípulos não têm, mas sabem como fazer, e os meninos têm, mas não sabem como fazer, o povo está morrendo de fome. Porque são discípulos que sabem como fazer, mas não têm e continuam no seu orgulho. E são meninos que sabem que têm, mas não sabem como fazer, mas não são descobertos. Enquanto uma geração fica para lá e a outra fica para lá, o povo morre de fome. Só tem um que consegue juntar essas duas gerações, a fim de não honrar as gerações, matar a fome do povo. Jesus é a ponte que liga as duas gerações. A geração de discípulos que não tem, mas sabe como fazer. E a geração de meninos que tem, mas não sabe como fazer. Aí Jesus vai juntar essas duas gerações. A gente precisa parar de briga, parar de confusão. Cada um nasce. Não. Eu posso ser um discípulo, mas eu sei como fazer. Eu posso não ter. Aí tem uma meninada chegando agora que tem, mas não sabe como fazer. Então eu sei como fazer e eles têm. Então a gente se junta e o povo mata a fome do povo. Por que o povo está morto de fome, Samuel? Porque as gerações, cada um está vivendo, olhando para o seu próprio umbigo, está tudo certo. Não, mas eu sou discípulo, ninguém pode saber que eu não tenho. Ah, mas eu sou menino, eu vou me virar, mesmo sem saber, eu vou aprender na marra. Não é assim. O meninada tem que entender que os discípulos podem não ter o que você tem, mas eles podem te ensinar. E discípulo, a meninada pode ter o que vocês não têm, mas eles precisam que vocês ensinem. Aí eu faço uma pergunta para você e para quem está aqui. Quando Jesus fica sabendo por André, isso é interessante, por André. Não foi Jesus que viu o menino. Jesus passa a ver o menino a partir do olhar de André, porque Jesus respeita. Jesus respeita Samuel. Quem vai trazer o menino para Jesus é André. Jesus pega os pães e os peixes, deu graça, partiu e deu na mão de quem, Samuel? Dos discípulos. Por que deu na mão dos discípulos? Porque quem está envergonhado com a história de não ter o que dar de comer para o povo não é o menino, é os discípulos.
Então Deus vai resolver o problema da ausência de pão na vida dos discípulos primeiro. Agora vocês vão dar pão para o povo passar a olhar de vocês com outro olhar, porque até agora eles estavam esperando comer de vocês estavam vazios. O pão não multiplica na mão de Jesus, o pão foi abençoado na mão de Jesus, mas multiplicou na mão de quem? De menino ou de discípulo? De discípulo, Samuel. E o menino tem que ver mais de 5.000 pessoas comer, de 5 pães e 2 peixinhos. Me explique isso, não tem como explicar. Que é isso, gente? Aí sobrou 12 cestos. Aí alguém vai dizer, claro, sobrou 12 cestos por causa de 12 discípulos. Ah, pera lá, Jesus é justo. 5 pães e 2 peixes não vieram da mão de discípulo nenhum. Então não é concebível a ideia de dar 1 cesto para cada um, já que não partiu deles a iniciativa da oferta. São 12 cestos para o menino, que agora sabe como fazer da próxima vez. Então a geração nova não perde, a geração só ganha, Samuel. Se eles continuarem com 5 pães e 2 peixinhos, eles mesmos vão comer. E daqui a pouco não vai ter nem mais pão, nem mais peixe para nada. Porque 5 pães e 2 peixes só mata a fome de uma meninada, só isso. E aí fica discípulo com fome, Jesus com fome, o povo com fome, e o menino comendo 5 pães e 2 peixinhos. Que coisa linda! Mas não, a gente vai juntar essas 2 gerações para matar a fome do povo. Que horas que é aí, Belo? 1h05. Você Já corta e tem depois volta? Já, Tem vai bater uma hora de live? agora. Tem. Agora? Falta 5 minutos. Tem mais aí ainda para mais de 5? Não dá. Não dá. Então melhor Você que- cortar? Melhor. Então tá. Vamos sair da live, porque a live vai cair e a gente já volta. Já encerrar. volto. Eu quero todo mundo aqui, hein? Todo mundo, vamos lá. Não vaza, não.